Ah, vamos lá? Tudo pronto aí? Bom, então, continuando, depois eu não sei direito como é que vai ficar isso no vídeo, porque são 2 aulas, mas a primeira aula ficou mais longa, né, do que deveria ser. Mas eu estou, na verdade, continuando. Mas para variar, o tempo passa mais rápido do que eu gostaria ou do que eu tinha pensado. Deixa eu falar rapidamente. Eu ia fazer o desenho disso aqui, eu não vou fazer não. Eu vou só comentar com vocês e deixar vocês pensarem. Mas aqui, essa situação, né, você tem C com reta que liga C com o ortocentro de ABD e tal. O que é interessante olhar aqui? Muitas coisas são interessantes de olhar aqui. Mas a situação... deixa eu fazer... Em vez de eu falar, deixa vocês fazerem. Então... Eu não sei exatamente se... Talvez tenha um problema parecido aí, mas... Exercício... ABCD é um quadrilátero inscritível. H1 é o ortocentro de ABC. E H2 é o ortocentro de BCD. Prove que AH1, H2D é um paralelogramo. Tá? Faz aí rapidinho. 2 minutos. É imediato, né? Isso aqui é imediato. Sabendo o que a gente sabe. Porque tem o B e o C aqui. O A está em algum lugar. O D está em algum lugar. Só que o ABC e o ADC, o BCD, tem o lado BC em comum e a mesma circunferência circunscrita. Então é como aquela brincadeirinha que a gente fez de ficar mexendo o A, né? O D é uma outra posição do A, naquela brincadeirinha que a gente fez ainda há pouco. Então, como o circuncentro é o mesmo nos 2 triângulos, né? E o lado BC também é o mesmo, o OM é fixo aqui. Então, o AH1 vale o dobro de OM e é paralelo ao OM. E o DH2 também. Então é claro que isso aqui é um paralelogramo. Certo? Tranquilo, né? Bom. E
como é que fica isso em relação àquela figura lá, aquele problema lá? Bom, aquele problema fala em ligar um vértice ao ortocentro do triângulo formado pelos outros 3 vértices. E aqui, ó, você tem dois desses segmentos. Como isso aqui é um paralelogramo, as diagonais do paralelogramo se cortam nos seus pontos médios e você tem esse ponto aqui, que é vamos chamar de P. Esse ponto P, ele tem que ser o ponto médio do segmento que une qualquer vértice ao ortocentro do triângulo formado pelos outros 3. Quer dizer, se eu pegar agora o vértice B e o ortocentro formado por ADC, esse ponto P também tem que ser o ponto médio desse segmento. Por quê? Porque o que eu fiz com A e D, eu posso fazer também com A e B. Certo? Só que o segmento do A até H2 é o mesmo segmento. Então o seu ponto médio vai ser o mesmo ponto médio que era antes. Certo? E aí quando eu fizer com esse aqui, o ponto P também vai ser o ponto médio do segmento que une B ao ortocentro do triângulo formado pelos outros 3. Tá? E aí o exercício que eu estou deixando para vocês, na verdade aqui eu acabei de provar algo muito significativo. O exercício é vocês observarem. Eu podia dizer o que vocês têm que observar, mas acho que tem mais graça se vocês observarem. Você faz uma boa figura e observa como é que as 4 retas de Simpson se comportam em relação a essas 4 retas. Porque assim, o problema fala de 3 retas. O que eu fiz foi pegar 8 retas em vez de 3. Assim eu simetrizei o problema, né? Eu peguei todas as retas equivalentes àquelas que o problema estava considerando. Por isso aqui, tá? Porque eu conheço essa propriedade, eu pensei, pô, seria legal ter... Eu não quero ter 2 retas de Simpson, eu quero ter 2 retas desse tipo, porque 2 retas desse tipo eu entendo como elas são. Tal. E aí acabou que eu percebi que as retas de Simpson também têm uma propriedade legal em relação a essas aqui. Tá? Mas a figura como um todo, ela fica muito interessante, porque assim, você tem a circunferência original, tá? E tem esse ponto aqui, né, que é esse ponto médio de qualquer segmento que liga um vértice ao ortocentro do triângulo formado pelos outros 3. E esse ponto, ele fica um centro de simetria da figura inteira. E aí é legal porque você vê a circunferência simétrica dessa, né, em relação a esse ponto P, vai ser uma circunferência que contém os outros 4, quer dizer, os 4 ortocentros. Tá? Então, os 4 ortocentros dessa figura, eles ficam numa circunferência que é simétrica a essa circunferência daqui em relação ao ponto P. Tá? E essa simetria te dá um monte de propriedades legais que podem ajudar a resolver o problema. Tá? Então, fica aí mais uma semana ou mais, não sei quanto tempo a gente vai demorar para ter a próxima aula. Fica aí mais um tempinho para vocês como exercício. Tá bom? E, de fato, eu esqueci de mudar aqui. A gente podia colocar assim, aulas 4 e 5.
que é a aula número 5. Acabou que eu nem fui lá ver, vocês também não? Vocês pediram material para alguém? Não? Tinha alguém aí para pedir material? Eu também esqueci. Eu estava pensando no jogo de vôlei do Brasil, foi mal. Isso. Tem esse material todo disponível. Mas enfim, na verdade eu já tratei de algumas coisas que estavam na aula 5 e eu não tratei de algumas coisas que estavam... Bom, de uma coisa que está na aula 4. Bom, e tratei de outras coisas que não estão em nenhuma das duas, tá? Já fiz algumas coisas aqui que eu acho importantes e que são relacionadas. Então, nem tudo que eu falei hoje você vai achar no material, mas está gravado, né? Mas tem o triângulo órtico, que ainda está na aula 4. Que é importante, é legal falar. Apesar de que é bem rapidinho, bem tranquilo. Podia deixar como exercício para vocês, de fato. O problema é que o tempo que eu demoro para deixar ele como exercício é quase o mesmo tempo que eu demoro para resolver. Então, melhor fazer logo. Se tem um triângulo ABC, triângulo órtico é o triângulo formado pelos pés das alturas. Tá? Então... medial. Triângulo formado pelos pontos médios dos lados é o triângulo medial. Então, D, E e F são os pés das alturas. O triângulo DEF é o triângulo órtico do triângulo ABC. E a principal propriedade do triângulo órtico, teorema, talvez eu devesse chamar de teorema 3, mas aqueles eram sobre o ortocentro. Esse aí também, vai. Também é sobre o ortocentro, é verdade. Teorema 3 é o seguinte. H é o incentro do triângulo órtico. Quer dizer, o ortocentro de um triângulo é sempre o incentro do seu triângulo órtico. E é o circuncentro daquele triangulão, né? Que eu não, esse não tem nome, ou eu não conheço, mas... é o circuncentro do triângulo do qual o ABC é medial, né? Que a gente viu na demonstração que eu mostrei no início. E ele também é incentro do triângulo órtico. Deixa eu marcar aqui o triângulo órtico de outra cor. O ortocentro H se eu demorar um pouquinho para desenhar, é possível que você já faça uma demonstração sozinhos. É bem simples essa demonstração. Quero dizer, bem simples comparado com o que a gente já fez até agora. Isso vai parecer um exercício lá da primeira aula de quadriláteros inscritivos. Não é muito mais do que isso, realmente. Vamos lá. Perpendicular, perpendicular, quadrilátero AFHE é inscritível. Logo, este ângulo, um tracinho igual a este aqui. Um tracinho. Analogamente, este ângulo aqui, 2 voltinhas, é igual a esse ângulo aqui. 2 voltinhas, certo?
por causa do quadrilátero inscritível do lado de cá, certo? E aí como é que eu provo que um tracinho é igual a 2 voltinhas? Já vi essa figura hoje. Na verdade, a demonstração que o João sugeriu para a existência do ortocentro passou por isso aqui já. Passou exatamente por isso. Então, ambos são 90 graus menos B. É exatamente a mesma figura. Já fizemos essa figura hoje. Então são iguais. Se são iguais, isso aqui é uma bissetriz do ângulo E, daquele triângulo órtico, certo? Analogamente, os outros também são bissetrizes, portanto, é mesmo incentro, né? O ortocentro de um triângulo é o incentro do seu triângulo órtico. Ok? Será mais para registrar mesmo, né? Porque podia muito bem ter deixado como exercício. E agora, a gente já está pronto para falar de uma das coisas mais bonitinhas da geometria do triângulo, né? Que é a famosa reta de Euler. Isso é realmente uma propriedade muito bonitinha, envolvendo os pontos notáveis do triângulo, né? Tudo bem. Você tem lá no material da aula 5, você tem alguma coisa sobre o baricentro, mas eu só vou... deixa eu só colocar um pouquinho de pré-requisitos. Eu vou falar de coisas que provavelmente vocês já sabem, vocês que estão acompanhando até aqui. Pré-requisitos ou pré-requisito? Porque eu acho que só tem um. Que é o baricentro. Eu não sei se eu cheguei a falar do baricentro para vocês. Baricentro, que vem de centro de massa, é o encontro das medianas de um triângulo. Então você pega os pontos médios dos lados, une aos vértices, e o que isso aqui tem de legal? Geralmente a gente usa G, né, de centro de gravidade. O que ele tem de legal? Primeiro que ele existe, né? Ou seja, essas três coisas são concorrentes. O que é imediato usando o teorema de Seva, que a gente ainda não viu. Mas nesse caso é muito imediato. A principal propriedade é que AG é o dobro de GM. E analogamente para as outras medianas, né? BG é o dobro de GN e CG é o dobro de GP. Tá? E aí, por que isso é verdade?
AGC e BGM são semelhantes. Hã? PGM, legal. ABC e PGM são semelhantes por causa da base média. Isso quer dizer que isso é paralelo a isso. E tem mesmo... Ele faz analogamente para os outros triângulos, aí você... Essencialmente você vai ter aqui o triângulo medial. Não sei se isso vai ser suficiente. Como é que você vai chegar aqui, né? Tá. Semelhante ao AGC, PG sobre CG, ser 1/2. Por causa da razão de semelhança. Tá bom. Tá bom. A gente pode usar direto a semelhança entre... Isso que o João está sugerindo. A semelhança entre esse triângulo e esse aqui. Que vai dar que esse pedaço é o dobro daquele. Desde que você já tenha provado que isso aqui é o dobro disso. Mas que isso aqui é o dobro disso, você prova com a ajuda do Teorema de Tales, por exemplo, semelhança. Eu estou preocupado se a gente não está usando pré-requisitos que depois a gente... Mas não. Tá ok usar semelhança aqui. Então, isso é um bom jeito de fazer. E eu acho que agora sim eu posso falar da reta de Euler sem muita dificuldade. Então, a reta de Euler é o seguinte. Você tem um triângulo. E você vai olhar para o ortocentro, para o circuncentro e para o baricentro deste triângulo. Tá? Então, H ortocentro de ABC, G baricentro e O circuncentro. Então, o teorema diz o seguinte: duas coisas, ou três. Primeiro, H, G e O são colineares. Em qualquer triângulo, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro são colineares, estão todos numa mesma reta. Segundo, vou colocar três realmente. Segundo G, baricentro, está entre H e O. O baricentro está sempre no meio. Não no meio, entre. Porque... E a gente sabe a razão. Então, o terceiro é que a distância de H até G é o dobro da distância de G até O. Tá? Então, aqui na figura que eu fiz, é isso. O baricentro tem que estar entre, eles têm que estar numa mesma reta, e a distância do ortocentro até o baricentro tem que ser o dobro da distância do baricentro até o circuncentro. Tá?
Para ver que isso é verdade, também existem algumas alternativas. A minha preferida é usar aquela figura, na verdade, aquela propriedade, teorema 2 do ortocentro, assim. Assim mesmo. Espera aí. Vou tentar fazer figura minimamente decente aqui. H. Ortocentro. Vou desenhar uma altura só. Circuncentro. Assim, no olhômetro. Acho que eu vou colocar ele aqui. Está razoável. Um pouquinho mais alto. Tá bom. Está razoável. Então, acabamos de ver que do O até M, você tem um segmento que é metade do segmento que vai do A até H. E são paralelos, certo? Aí o que a gente pode fazer aqui, meu jeito preferido de ver que a reta de Euler, que esse teorema da reta de Euler é verdadeiro, a gente pode simplesmente ligar o A até o M. E também ligar o H até o O. E a interseção desse segmento que eu desenhei de verde e esse segmento que eu desenhei de marrom é um ponto que eu vou deixar sem nome. Vou chamar de interrogação. Tá? O que a gente observa de interessante sobre esse ponto aqui? Bom, gente. O interrogação é igual a H interrogação. Por quê? Sobre 2, né? Ele falou que isso aqui é metade disso aqui. Por quê? Porque tem uma semelhança. Então, o que vocês esqueceram de falar é que tem uma semelhança. Essa é a parte interessante aqui, né? O que mais chama a atenção aqui é isso, que, repara, você tem esse segmento paralelo a esse. E aí, quando você traça essas duas retas, você forma dois triângulos semelhantes. Claro, esse ângulo vai ser igual a esse, né? Alternos internos é o nome disso, né? E aí esse ângulo é comum, acabou, mas também esses aqui por alternos internos. Então você tem dois triângulos com os mesmos ângulos, são semelhantes. E o AH corresponde ao OM nessa semelhança, certo? Então a razão de semelhança é 2:1. Não é verdade? Pronto. Aí é só ver que oposto ao ângulo de um tracinho aqui é H interrogação, oposto ao ângulo de um tracinho aqui é interrogação O. Então, essa razão é 2:1. Isso é legal. Mas mais legal ainda é que esta razão aqui é 2:1, certo? E agora, você me diz. Eis aqui o ponto interrogação que está sobre uma mediana do triângulo ABC, certo? A mediana AM. E que tem a seguinte propriedade. Ele divide tal mediana na razão 2:1. Que ponto é esse? Tem que ser o baricentro, certo? Tá? Então assim.
triângulo AH interrogação semelhante ao MO interrogação. Isso quer dizer que a interrogação sobre interrogação M é igual a AH sobre OM, que eu sei que dá 2. Logo, interrogação é o baricentro. Beleza? E automaticamente as 3 coisas ficam provadas, tá? Porque isso aqui está entre os 2, né? E a distância aqui é o dobro dessa. Tá certo? Isso prova o teorema da reta de Euler. Bom, então, no material da aula 5, tem o último problema da lista, é o número 13. É um problema da OBM. Eu lembro desse problema. Essa OBM deve ter sido pelo menos 5 anos atrás, talvez um pouco mais. E o problema é o seguinte. É legal a gente concluir fazendo um problema da OBM, né? Esse foi, acho que, o problema número 5 da prova. Isso é sempre uma curiosidade que vocês têm. Isso quer dizer que foi considerado um problema médio, né? Em geral, a banca tende a querer colocar são 3 problemas por dia. A banca tende a querer colocar em ordem de dificuldade e a banca procura colocar um fácil, um médio, um difícil, pelo menos é o que a banca acha que é. Mas a banca erra muito, né, nisso. Muito. Então, que às vezes a banca acha que é fácil, não é tão fácil assim, e às vezes o que a banca acha que é difícil pode não ser tão difícil assim. Vamos ver o que você acha. Então, o problema é o seguinte. Sejam ABC um triângulo acutângulo e F o seu ponto de Fermat. Aqui é um momento legal do enunciado, tá? Porque eu conheço muito aluno, não sei se tem algum amigo seu que é assim, eu conheço muito aluno que chega, lê um enunciado desse e fala: seja ABC um triângulo acutângulo e F o seu ponto de Fermat. Ai, ferrou, eu não sei o que é ponto de Fermat. Não vou saber fazer o problema. E às vezes o cara não percebe o que vai acontecer agora. Adivinha? Vai definir o ponto de Fermat agora no enunciado. Tá? O enunciado vai definir o que é ponto de Fermat. Tá certo? Isto é, tá vendo? Sempre tem um isto é no enunciado, você respira aliviado, né? Ufa, né? Então, isto é, o ponto interior ao triângulo ABC
tal que os três ângulos AFB, BFC e CFA medem 120 graus. Vou parar por aqui para a gente entender essa parte do enunciado. Ele fala o seguinte: triângulo ABC. Ele fala acutângulo? Acho que fala, né? Ou, peraí. Acutângulo, isso. Então, triângulo acutângulo. E o ponto de Fermat, segundo esse enunciado, é um ponto tal que os três ângulos medem 120 graus. Ou o que é equivalente, os três ângulos são iguais, tá? Se eles são iguais, eles têm que ser 120 graus cada um, certo? Esse é o ponto F. E bom, eu vou continuar lendo, mas eu queria te perguntar algumas coisas sobre isso antes da gente tentar fazer o problema. Mas para cada um dos triângulos ABF, ACF e BCF, então, cada um desses três triângulos que ficaram marcados aqui, tá legal? Para cada um desses três triângulos aqui, trace a sua reta de Euler. É outro momento que às vezes... Não na aula de hoje, que eu acabei de falar o que é a reta de Euler, mas na prova, você... e a reta de Euler, o que era mesmo? Não precisa ficar nervoso, ele está dizendo aqui também no enunciado que é a reta de Euler. Tá? Ou seja, isto é, né, são aquelas expressões que deixam mais aliviado. A reta que liga o seu circuncentro e o seu baricentro. Aí ele não disse aqui nesse enunciado, é a reta que passa pelo baricentro, circuncentro e ortocentro. Ele fala, é a reta que une o seu circuncentro e o seu baricentro. E aí você que conhece a reta de Euler, você fica se perguntando, né? Será que ele, com isso aqui, ele já está me dando uma dica? Que eu devo considerar o que ele fala? Circuncentro e o baricentro e não me preocupar com ortocentro? Ou será que é o contrário? Ele não quis falar ortocentro justamente porque ele quer que eu saiba a reta de Euler, que eu descubra, tal, já dá um pouco de... E são boas perguntas essas, tá? Porque, enfim, será que eu tinha que saber reta de Euler para resolver esse problema? Ou será que porque essa é uma decisão que a banca tem que tomar numa situação como essa, né? Se você precisa, por exemplo, se o jeito mais fácil de resolver o problema é usando o circuncentro e o ortocentro, e ele fala circuncentro e baricentro, a banca está elaborando um problema no qual saber o que é a reta de Euler, conhecer previamente a reta de Euler é algo importante. Se a solução mais simples for com o circuncentro e o baricentro, que é o que ele fala aqui, talvez ele não esteja tão interessado assim que você saiba a reta de Euler. Ele colocou um problema de geometria que ele espera que bons alunos de geometria sejam capazes de resolver, né? Bom, aí eu posso falar para vocês da minha experiência fazendo parte dessas bancas, participando de Olimpíadas, etc. Uma situação como essa, como reta de Euler é um conhecimento tão amplo em nível de Olimpíada, né, de Olimpíada de Matemática, é um conhecimento muito difundido, o mais provável é que esses pontos que estão aí sejam os que vão te ajudar mais. Provavelmente a banca não quis acrescentar uma dificuldade a mais pelo fato de você saber ou não saber reta de Euler, entendeu? Eu diria, pela minha experiência, que a maior tendência é essa, né? De fato, um problema de Olimpíada que fosse, assim, para quem sabe reta de Euler é imediato. Para quem não sabe é quase impossível. Esse é um problema que dificilmente entraria numa prova de Olimpíada, numa OBM, por exemplo, ou numa Olimpíada Internacional, Ibero-Americana, algo assim. Em geral,
procuram-se problemas em que os alunos tenham, na medida do possível, as mesmas chances de resolver, que conte mais a capacidade de raciocínio, né, a criatividade e tal. Na medida do possível, é claro que não dá. Você tem que ter conhecimento também para resolver o problema, tem que ter. Mas, enfim, um comentário prático importante. O problema é, prove que essas 3 retas concorrem em um ponto. Então, o problema pede para você pegar as retas de Euler desses 3 triângulos e provar que elas são concorrentes. Tá? Bom, esse ponto de Fermat, esse ponto tem um monte de propriedades legais. É um ponto bacana da gente conhecer. Pode ser uma boa oportunidade agora. E antes de começar a tentar resolver o problema, eu tenho a primeira pergunta para você. Esse ponto existe? Para qualquer triângulo? Eu concordo com isso. Eu concordo que o enunciado, ele já deixa você supor que o ponto existe. O enunciado já fala que o ponto existe, que está lá e tal. Então, para resolver este problema, você não precisa responder essa minha pergunta. Mas não deixa de ser uma pergunta interessante. Não para resolver o problema, para a gente aprender. Sempre existe um triângulo, um ponto no interior de qualquer triângulo acutângulo, né, tal que os 3 ângulos são 120 graus. Por quê? Prove. Tava bom o que você estava falando. Tava bom isso. Circunferências são um bom jeito de ver isso. Então, assim, aqueles de vocês que já tiveram aula de desenho geométrico têm mais chance de resolver corretamente, de responder corretamente essa pergunta. Quem fez aulas minimamente sérias de desenho geométrico deve ter ouvido falar do chamado arco capaz. Que é assim, dado um segmento, qual é o lugar geométrico dos pontos que enxergam esse segmento sob um mesmo ângulo? Então, em desenho geométrico, geralmente é assim, você tem o segmento aqui, você tem o ângulo em outro lugar, um ângulo aqui alfa, e você quer desenhar o arco capaz de ângulo alfa sobre este segmento, que é o lugar geométrico dos pontos que enxergam esse segmento sob um ângulo alfa. Ou seja, pontos tais que, se eu unir o ponto às extremidades do segmento, o ângulo formado aqui é alfa. Tá? Então, imagina aqui o conjunto de todos os pontos que tem esse mesmo ângulo. Isso te lembra o quê? Isso lembra quadriláteros inscritíveis, né? Lembra ângulos inscritos na circunferência. Então, isso aqui é um arco de circunferência. É um arco, não é a circunferência inteira, porque aqui o ângulo muda para 180 menos alfa, certo? Então, tecnicamente, o que a gente chama de arco capaz, de fato, não é um arco. É a união de 2 arcos. Porque se eu quero realmente todos os pontos, eu preciso dos pontos aqui em cima e dos seus simétricos aqui embaixo, certo? Tá? Então, se eu realmente quero todos, eu preciso dos 2. É comum a gente desenhar um só na prática. Porque, em geral, o que você fizer ali, você pode fazer simetricamente embaixo, vai ficar com figuras congruentes. Mas existem algumas situações em que você vai querer o arco capaz inteiro, sim. Se você estiver estudando um problema mais complexo, que você tenha essa propriedade junto com outras, né? Aliás, problemas típicos de desenho geométrico
envolve isso, você descobrir 2 lugares geométricos de um mesmo ponto para fazer a interseção e descobrir que ponto é esse. E aí pode ser importante você ter o arco capaz completo, tá? Para estudar, bom, depende do problema. Então isso é o arco capaz. E analisando o problema, o tal ponto de Fermat, se existir, ele enxerga o segmento BC sob um ângulo de 120 graus, certo? E, portanto, ele pertence ao arco capaz de 120 graus sobre o segmento BC. Tá bom? Que vai ser uma coisa assim. Ele também tem que pertencer ao arco capaz de 120 graus sobre o segmento AB. E aí basta eu ver que tais 2 arcos capazes sempre vão ter uma interseção. Porque se eles sempre tiverem uma interseção, automaticamente o terceiro ângulo vai ter que ser 120. Se esse ângulo for 120 e aquele também, o terceiro tem que ser 120 graus. Tá? Vale a pena ir para o computador agora. Ou não. Bom, vamos lá. Quero desenhar o arco capaz de 120 graus sobre um segmento. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que voltar para o quadro por enquanto. Tem um segmento. Eu quero um arco capaz de 120 graus. Na verdade vai ser um pedaço de um lado e um pedaço do outro, mas eu vou desenhar um pedaço só. Tá? Eu quero desenhar aqui um arco de circunferência, e eu estou desenhando esse arco de circunferência pequeno, aqui eu desenho um arco grande, né? Aqui um pequeno, por quê? Porque 120 graus é obtuso, né? Então é por isso, o centro da circunferência vai ficar embaixo. Aqui o centro da circunferência fica em cima porque o ângulo é agudo, naquele meu exemplo. Então tá, eu quero que isso aqui seja um arco capaz de 120 graus. O que eu tenho que determinar? Eu tenho que determinar o centro, né? Tenho que determinar o centro dessa circunferência. Eu já tenho o segmento está fixo. Qual é o centro dessa circunferência? Centro da circunferência para a qual... Deixa eu traçar a circunferência toda, né? Já que a gente quer achar o centro dela. Tá feio o desenho, mas... Como é que eu acho o centro de uma circunferência tal que aquele ângulo vai ser sempre 120 graus? Você pode desenhar um triângulo equilátero com a medida do lado, medir a atriz de um dos lados e acrescentar de um ângulo. Ótimo, né? Essa é uma situação bem especial, o arco capaz de 120 graus, por causa disso, porque o suplementar de 120 graus é 60 graus. E 60 graus é o ângulo mais fácil de desenhar. Na verdade, existe uma construção que vale a pena você conhecer, eu não vou falar agora, pelo menos não agora, não hoje. Não sei nem se eu já falei isso aqui. Isso é uma coisa que vira e mexe eu falo. Mas existe um jeito padrão de construir arco capaz, e que vale a pena você conhecer, estudar, saber. Mas o caso do 120 graus é mais simples por isso, porque o 60 graus é muito fácil de fazer. Então aqui é isso, o triângulo equilátero tem esse ângulo de 60 graus. Então essa circunferência é nada mais, nada menos que a circunferência circunscrita a um triângulo equilátero construído sobre esse segmento, tá certo?
Bom, o triângulo equilátero fica de um lado e o arco capaz do outro, né? Pelo menos o pedaço do arco capaz. Ok. Bom, a gente sabe aqui que esse centro da circunferência vai ter outros 120 graus para cá, né? Então, na verdade, o outro pedaço do arco capaz vai passar pelo centro desse aqui. E, assim, é uma figura cheia de características únicas, mas para nós é suficiente isso, né? O triângulo equilátero, para desenhar isso. O João estava falando, traça as mediatrizes e tal, mas é isso. Essencialmente é pegar a circunferência circunscrita ao triângulo equilátero. Então, o programa faz automaticamente para mim os triângulos equiláteros. Mesmo assim, eu vou construir como você deveria construir, né? Você põe a ponta seca do compasso num vértice, vai até o outro e vice-versa. E aqui embaixo está o vértice do triângulo equilátero. Aí você vai traçar as mediatrizes, essas eu não vou traçar, eu vou fazer direto. Mas antes eu vou esconder as circunferências para não poluir muito a figura. Tá? Então está aqui. Esse D é o vértice do triângulo equilátero. Não desenhei o triângulo equilátero ainda, mas você pode imaginar ele por enquanto. Circunferência que passa por esses 3 vértices é o arco capaz de 120 graus. Tá? Como é a primeira vez que eu estou falando de arco capaz, acho que não custa a gente dar uma verificada. Dar uma verificada com vocês aqui. Mandei o programa calcular o ângulo, tá? Ele colocou aqui 120 graus, não sei se você está vendo, está meio pequeno, né? Então, tá aí 120 graus. Tá? Eu não desenhei o segmento, mas eu mandei ele calcular esse ângulo mesmo. E o que é bacana é mexer, né? Mexe o ponto E e vê se está dando certo. Ó, tá sendo sempre 120, tá vendo? 120 não muda. E mudou, agora mudou. Virou 300. Por quê? Eu saí do arco capaz. Eu estou na circunferência agora, mas não no arco capaz. O arco capaz é só esse pedaço, tá? O outro pedaço do arco capaz a gente não desenhou. Ok. Tira esse ponto daí. Ou não, é bom ter um ponto E, né? Porque aí o próximo ponto ele vai chamar de F. Ah, não, mas eu vou precisar de outro ponto E. Beleza. Então, fazer a mesma coisa para cá. Este aqui é o outro arco capaz de 120 graus. E, finalmente, este é o ponto que nós queríamos, o ponto F, o ponto de Fermat deste triângulo. Tá? A interseção dessas duas circunferências, que são circunferências circunscritas a esses triângulos equiláteros. Acho que eu vou desenhar os triângulos equiláteros para a gente não esquecer deles. Tá? E aí, necessariamente, o outro ângulo vai ser 120 graus. Bom, eu fiz uma pergunta que eu ainda não respondi, não sei se você quer responder, mas sempre existe essa interseção desses dois arcos capazes? Acutângulo.
Não tem que ser acutângulo, né? Uhum. Ah, não, isso sim. Aqui já não é mais, tá? Aqui não é mais porque os arcos capazes, mas também os arcos capazes não estão completos aqui. Mas, sim, vai ter situações aqui que você não vai ter interseção mesmo. Mas esse é um triângulo que não é acutângulo e que tem ponto de Fermat. Né? Bom, aqui. Mas se aqui é 120 graus e aqui é 120 graus, o outro ângulo tem que ser 120 graus. Mas tem essa situação aqui, né? Em que você tem uma tangência aqui nas circunferências, certo? E aqui, isso. Mas é isso mesmo que o João falou. Repara o seguinte: esse ângulo ou se esse ângulo em B for maior do que 120 graus, nenhum ponto aqui dentro pode ter um ângulo 120 graus com o AC, certo? E aí não dá. Então, mas essencialmente foi isso mesmo que vocês falaram. Eu posso garantir a existência do ponto de Fermat por ser um triângulo acutângulo. E, de novo, isso também não é necessário para resolver o problema. Tá? Beleza. Não sei se eu quero manter essa construção aqui ou não, mas em algum momento eu tenho que usar que esse F é o ponto de Fermat. Então, talvez esses triângulos equiláteros me ajudem em algum momento na solução. Tá? Bom, acho que eu quero os centros, né? Circuncentros e baricentros. Bom, preciso do outro aqui também, né? Melhor desenhar todos. Desenhar logo. Então, estou desenhando outro triângulo equilátero para eu poder traçar outra circunferência. E pegar o centro dela. Ok. Bom, eu estou com vontade de apagar todas as circunferências agora. Porque agora eu posso pensar no problema assim, eu tenho o ponto de Fermat aqui, que é a interseção dessas circunferências e tal, mas isso é 120 graus com tudo isso. E cada ponto desses aqui, os centros dos triângulos equiláteros, é um circuncentro
de um desses 3 triângulos, né? Tá? Vamos ver a reta de Euler. A reta de Euler desse aqui, FBC, tá bom? Ela tem que passar pelo circuncentro. O circuncentro de FBC é esse ponto H aqui, né? O centro do triângulo equilátero, lembra? Porque foi assim que a gente construiu a circunferência, lembra? Vou desenhar a circunferência aqui, pronto. Tá? Para eu definir a reta de Euler, agora eu preciso do baricentro. Quem é o baricentro? Beleza, encontro das medianas, isso eu sei. Mas como é que eu gostaria de definir o baricentro de uma forma mais inteligente aqui? Ou de uma forma que me ajude mais? Deixa eu fazer a pergunta mais devagar. Eu preciso do baricentro do triângulo FBC. Tá legal? Para determinar esse baricentro, eu vou traçar ou 2 medianas, ou eu vou traçar uma mediana e dividir essa mediana na razão 2/1. São as 2 formas que eu vejo mais razoáveis de marcar o baricentro, né? Bom, eu posso mudar de uma para outra, de qualquer forma. Agora, das 3 medianas, qual é que você tem mais vontade de traçar? A mediana do F, do B ou do C? Tanto faz? Eu também. Tenho muita vontade de traçar a mediana do F. E agora... Bom, até aqui eu realmente estava pensando junto com vocês. Apesar de que eu já fiz esse problema alguma vez, faz tempo. Mas agora eu já vi. Ou eu acho que eu já vi. Mesmo assim, seria legal vocês falarem. Agora eu tenho 2 maneiras de pensar em marcar, 2 maneiras de marcar esse baricentro. Ou eu traço outra mediana, ou eu pego o ponto do segmento FK que o divide na razão 2/1. Certo? Qual das 2 parece a mais prometedora em termos de resolver o problema? Tá, mas o que é o problema mesmo? Depois eu vou ligar o H a esse baricentro, certo? E depois eu vou fazer analogamente para os outros triângulos. E vou querer provar que essas 3 retas são concorrentes. Então, se eu traçar outra mediana aqui desse triângulo, eu vou provavelmente ter que fazer a mesma coisa nos outros e tal, né? Se eu pego o ponto aqui que está na razão 2/1, e eu uso só isso, eu posso relacionar com alguma outra coisa que já exista na figura. Certo? E aí? Eu acho que o meu jeito de perguntar já disse o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Ou o que você quer fazer? Razão 2/1 ou outra mediana? O que você quer? Eu acho que é razão 2/1. Eu também. Eu quero a razão 2/1 aqui. Como é que a gente faz isso? Aliás, assim, até para construir eu já acho mais fácil. Como é que você divide um segmento na razão 2/1? Pô, isso é legal pra caramba. Pra quem não estudou desenho geométrico, pode não ser tão óbvio. Você tem um segmento aqui. Você quer dividi-lo na razão 2/1. Como é que você faz? Oi? Isso. Traça uma reta auxiliar.
Aí pega o seu compasso e marca 3 pontos. A uma mesma distância um do outro, tá? Beleza? Então, aqui você tem 3 segmentos iguais. Você marcou com compasso, entendeu? Agora, você une o último aqui ao extremo de lá e traça paralelas. Com isso, você divide aquele segmento em 3 pedaços iguais. Não é legal? Isso é uma técnica importante. E aqui, olha que legal. Na nossa figura, já tem um segmento auxiliar aqui, saindo do K, que está dividido na razão 2:1. Né? Então, já facilitou o meu trabalho. Olha o que eu vou fazer. Vou traçar FD. E vou traçar paralelo. Não? E assim, na verdade eu nem preciso marcar mais o baricentro, porque essa aqui é a reta de Euler. O que eu queria não era a reta de Euler? Já é essa daqui. Porque coincidentemente o ponto que eu usei aqui auxiliar para dividir na razão 2:1, já era o circuncentro. Então isso aqui já é a reta que liga o circuncentro ao baricentro, viram? Que sorte, né? Marcar ela de verde aqui. Tá. E agora? Agora igual, né? O que é que eu tenho que fazer? I, F, né? Paralela por J. Eu quero provar que as 3 retas verdes são concorrentes. Bom, eu já vi, mas eu queria que você visse. Você viu?
Mexendo toda hora fica mais difícil de ver, né? Tentar estabilizar, né? Tá piorando. Concordo. A conferência não tem que estar aqui, mas não precisa estar aqui. Acho que eu só piorei até agora. Bom, quando eu tracei as outras, eu já tracei retas, mas aqui eu tracei só o segmento FD. Vou traçar a reta FD em vez do segmento FD. Aí aparece algo, se você faz uma boa figura, né? Eu já falei alguma vez que fazer boas figuras é bom, né? Não custa falar de novo. Tem muito aluno nosso que vai para aí e não acredita nisso. Ou acredita, mas acaba não fazendo. Então nunca é demais a gente falar, né? Você está vendo aqui, isso na verdade é uma construção, é uma propriedade bem conhecida do Pont de Fermat. Bem conhecida. Conhecida. Entre várias outras. Tem bastante teoria sobre o Pont de Fermat. Mas, que é isso aqui, você constrói os triângulos equiláteros por fora dos lados do triângulo, e quando você liga cada vértice ao vértice do triângulo equilátero oposto, assim, isso passa pelo Pont de Fermat. Quer dizer, esses três caras são colineares. Não. Se você conhece isso, você não precisa demonstrar isso. É uma propriedade conhecida do ponto de Fermat. Eu te confesso que muitas vezes isso ou algo parecido, isso, por exemplo, quer dizer, essa propriedade agora eu já lembro dela, mas, sei lá, talvez 1 ano, 2 anos atrás, essa mesma propriedade, eu não sei o quanto eu lembrava. Tem umas propriedades dessas que às vezes eu estou resolvendo um problema e falo, eu acho que tinha uma coisa assim, mas eu não lembro exatamente. Aí eu vou lá e provo, né? Mas o fato de você já ter visto alguma vez, de você lembrar, já ajuda muito, né? Então, eu lembro, certamente 5 anos atrás, quando eu vi esse problema, quando caiu na OBM, não era uma propriedade que eu tivesse, assim, muito fresca na memória, mas depois que você desconfia, por isso que é importante a boa figura, entendeu? Depois que você desconfia, você dá seu jeito, você prova. Antes de tentar provar isso, antes de tentar provar que o A, o F e o D são colineares, se isso for verdade, ajuda a resolver o seu problema? Em outras palavras, por enquanto, você tem permissão de supor que o A, o F e o D são de fato colineares. Mas ajuda. E aí, como é que você prova que as retas verdes são concorrentes?
Uhum. O centro do triângulo equilátero oposto e a interseção é um trapézio. Ou seja, que o P, vértice oposto, é paralelo ao centro e interseção. Vai ser quando? Se você provar isso, acaba. Não, mas eu não sei se eu entendi o que você falou, mas isso já está provado. Quer dizer, se eu entendi, o que eu entendi já está provado. Então talvez eu não tenha entendido. Eu entendi que você queria provar que essa reta preta é paralela a essa reta verde. E foi assim que eu construí a figura. Ah, não, agora eu entendi. Você constrói... Tá, você constrói essas duas retas verdes e a terceira reta verde você não constrói. Você liga esse ponto de interseção até lá e aí prova que é paralelo. Ok, isso funciona. Sim, isso funciona. Bom, a gente não tem muito tempo, então deixa eu pelo menos dizer que a minha solução é diferente dessa. Você pode... Talvez seja boa a sua também, talvez seja até mais fácil de ver, alguma coisa assim, mas... A minha solução usa fortemente que essas coisas são colineares. Ou seja, a minha solução dá um jeito de usar o vértice A para provar essa colinearidade aqui. Bom, o que é essa reta verde? Essa reta verde, ela corta o segmento KD, o segmento KF, certo? Dividindo-os na razão 1:2. Então, KH para HD é 1:2, certo? E o K, esse baricentrinho aqui, baricentrinho F, também é 1:2. Certo? Se isso aqui tudo é uma reta só, tá? E essa aqui é paralela, ela vai continuar fazendo isso com qualquer segmento que parta de cá, certo? Deixa eu apagar esse L também. É que se eu falar mais alguma coisa, eu resolvo o problema. Então, de novo. Tá, qualquer segmento que parta de cá e termine nessa mesma reta preta, claro. Então, o que eu visualizo aqui é isso aqui, ó. Eu tenho uma reta paralela, tá? Aqui é 1:2, aqui é 1:2. Se eu continuar fazendo isso, vai continuar sendo 1:2. Né?
1 para 2. Certo? E isso, junto com o fato daquele A, F, D serem colineares, é muito interessante. Viu aí? Fala. Fala, o que eu tenho que traçar aqui? O que eu traço? KA, né? Aqui, se eu traçar KA, a interseção desse segmento KA com a reta verde vai ser um ponto que tem qual propriedade? 1 para 2 em relação ao KA. Mas KA é o quê? Quem é o ponto K? É o ponto médio de BC, né? Então, AK é a mediana do triângulo ABC. Então, que ponto M é esse aqui? É o baricentro do triângulo ABC. Analogamente, qualquer outra reta verde também passa por esse baricentro, né? Porque o baricentro do triângulo ABC, ele não é especial em relação a nenhum dos lados, certo? Então, essa construção que eu fiz com o lado BC do triângulo, eu posso fazer a mesma construção em qualquer outro lado, certo? E o baricentro vai continuar sendo o mesmo. É o baricentro do triângulo ABC. Certo? Então acabou. Certo? Olha lá. Tá aí, ó. É o encontro das medianas. Muito bonitinho esse problema. E de fato, como eu falei no início, que não era exatamente que eu lembrava que era assim, tá? Porque você fala, Luciano, você já conhece o problema? Eu até conhecia, eu lembrava que já tinha visto esse problema alguma vez, mas eu não tenho uma memória tão boa assim para lembrar dos detalhes. Mas em problemas de Olimpíada, assim, vale a pena você confiar na banca, muitas vezes, entendeu? A banca costuma ter um interesse em te fornecer tudo que você precisa para realmente resolver o problema, se você tiver garra suficiente, tiver, né, concentração suficiente. Você vê que aqui a gente não usou, para resolver esse problema, a gente não usou muito mais do que... Ah, não, tudo bem, tem essa propriedade do ponto de Fermat que é importante. Não é difícil de provar. Acho que nós deveríamos provar isso agora, de fato. Bom, está passando um pouquinho do horário, né? Tem um monte de coisa legal nesse ponto de Fermat. Na verdade, uma das minhas coisas preferidas é o seguinte: esse ponto é um ponto que tem a seguinte propriedade. Você tem lá o triângulo, certo? Imagina que você pega qualquer ponto do plano do triângulo, na verdade, mas você pode pensar no interior do triângulo. Soma as distâncias aos vértices.
Em que ponto essa soma de distâncias é mínima? É no ponto de Fermat. Tá? Eu chamo de a propriedade física do ponto de Fermat, porque a melhor demonstração para isso é usando física. E a demonstração física é a seguinte: você pega uma tábua homogênea e desenha o triângulo lá nessa tábua homogênea. Tá? Desenha o triângulo, o mesmo formato, né? O mesmo tamanho, sei lá. Desenha o triângulo lá, fura, faz um furinho em cada vértice, certo? E aí você pega 3 fios de nylon, né, bem fininhos e tal, e resistentes, amarra os 3 juntos no mesmo ponto, tá? E aí passa esses 3 fios, deixa o nó do lado de cá, e as outras 3 pontas você passa pelos furos dos vértices do triângulo, entendeu? Passa, e aí vai para o outro lado da tábua, e aí em cada uma das 3 pontas você amarra um pezinho, tá bom? Amarra um pezinho. E aí põe a tábua na horizontal, certo? E deixa os pesos puxarem o fio de nylon, certo? Uma hora vai ter uma posição de equilíbrio. Nessa posição de equilíbrio, o ponto onde vai estar o nó, aqui em cima do triângulo, tem que ser o ponto de Fermat. E tem que ser o ponto onde a soma das distâncias é mínima. Aliás, é mais fácil ver que ele tem que ser o ponto onde a soma das distâncias é mínima. Por quê? Qual vai ser a posição de equilíbrio desse negócio? Vai ser quando o centro de massa for... eu esqueci de falar, isso é importante. Põe 3 massas idênticas, tá? De mesmo valor. Amarra 3 pesos de mesma massa, certo? Porque aí a posição de equilíbrio vai ser com o centro de massa o mais baixo possível. E o centro de massa o mais baixo possível é quando tiver mais corda, quando a soma dos comprimentos das cordas que estão para o lado de lá da tábua for maior, certo? O que quer dizer que a soma aqui no triângulo vai ser menor. Então, o centro de massa mais baixo possível, a soma das distâncias é a menor possível. E por que os ângulos têm que ser 120 graus? Porque você analisar as forças atuando sobre o nó, são 3 forças de mesmo módulo. Porque os 3 pesos são iguais, certo? E aí são 3 vetores de mesmo módulo, saindo de um mesmo ponto, e que tem que se anular. A soma nula. Só existe uma situação possível para isso, que é quando os ângulos são 120 graus. Tá certo? Então, essa demonstração física de que o ponto para o qual a soma das distâncias é mínima é o ponto de Fermat. Né? Isso é muito legal. E isso que a gente vai fazer agora eu acho, porque isso é mais uma daquelas situações que eu não tenho certeza se eu vou lembrar de tudo, mas é uma daquelas situações que a gente vai... isso é uma das situações que eu não sei se eu vou lembrar de tudo, mas o que a gente vai fazer aqui vai provar isso também, que a soma das distâncias é mínima, ou dá para usar para provar que a soma das distâncias é mínima. Que é assim, é isso aqui, né? Isso aqui e isso aqui. São colineares e etc, etc. Bom, tá, aqui, peraí. Ó. Branco.
Eu desenhei esses dois, fiquei com vontade de fazer... Ah, não, tá certo. Aqui, por exemplo. Rosa, amarelo e esse ângulo. Tá? Rosa, amarelo e esse ângulo. Triângulos congruentes, certo? Então esse verde tem o mesmo comprimento daquele verde. Tá? Mas tem mais uma coisa. Esse ângulo tem que ser 60 graus. Por que esse ângulo tem que ser 60 graus? Porque essa rotação que leva o rosa no rosa e o amarelo no amarelo, e que, portanto, vai levar esse triângulo naquele triângulo, é de 60 graus. Tá? Eu giro 60 graus para ir do rosa para o rosa. Então, do verde para o verde, eu também tenho que girar 60 graus. Então, isso aqui é 60 graus. Isso quer dizer... Aqui também. Certo? Como aqui é 60 graus e tal, isso quer dizer que isso aqui é inscritível. Então, esse ponto está no arco capaz de 120 graus. Certo? E ali também. Então, esse é o ponto de Fermat. Certo? E acabou, né? Era isso que eu tinha que provar, não era? Não, aqui, eu liguei um vértice. Um vértice de triângulo equilátero ao vértice oposto do triângulo. Certo? E liguei dois pares desse tipo e provei que eles se encontram no ponto de Fermat. Certo? Então acabou. Certo? Quaisquer dois vão se encontrar no ponto de Fermat. E, portanto, aquelas coisas são colineares mesmo. Que era o que a gente precisava. Tá? Então, eu acabei não provando que a soma das distâncias é mínima, não provando matematicamente. Mas fica aí a dica, ou a sugestão, que usando esse tipo de figura você pode fazer isso também. Tá? Esse negócio da rotação pareceu esquisito para vocês? Dá para fazer marcando o ângulo também, tá? É que eu acho que olhando a rotação fica mais natural. Tá bom? Bom, chega, né? Vocês já tiveram muita paciência comigo hoje. Obrigado, gente. Até a próxima.